Gente, que dia esse, hein? Que dia para ficar na história. Dia 19 de novembro de 2024, o dia que as máscaras dos falsantes, dos falsários, dos golpistas que estavam no poder até 2022 caíram por terra. Agora, nunca mais vai se falar de novo em anistia para golpista. Um plano para matar o Lula, o Alckmin e Alexandre de Moraes, com requintes de crueldade. Eu fico me perguntando como é que os bolsonaristas ainda defendem Bolsonaro, os militares e toda a canalha golpista. E fico agradecida ao universo por ter nos livrado, por ter dado livramento, porque foi um verdadeiro livramento. A eleição de 2022, mesmo com toda a sacanagem que eles usaram da máquina pública, tentando impedir eleitores de votar no Nordeste. Com tudo isso, a gente conseguiu vencer a eleição. Foi por pouco, mas nós conseguimos vencer. E eleição é 50% mais um voto. Então, a gente venceu a eleição, porque nos livramos com isso dessa coisa horrorosa que deveria ter sido devidamente punido lá no final da ditadura militar em 85. Por isso que não podemos de maneira nenhuma pensar em anistia. Pensar em anistia é um verdadeiro achaque para a sociedade brasileira. Por quê? Se você pensa em anistiar esses golpistas, eles vão voltar para a caverna, para a caserna, né? Os militares voltar para a caserna e vão se reorganizar, vão voltar no futuro próximo e vão tentar novamente dar o golpe e quem sabe não consigam. Então, se nós tivéssemos feito a lição de casa direitinho lá em 85, em vez de anistiar os golpistas, tivesse verdadeiramente punido quem deveria ter sido punido, dado respostas às famílias que até hoje, mais de 1.300 famílias, não sabem o paradeiro dos seus esposos, filhos, avós, tios, netos, desaparecidos políticos da época da ditadura. Se Jair Messias Bolsonaro tivesse saído preso, como manda a Constituição, no dia do impeachment da presidenta Dilma, que ele enalteceu o torturador de Dilma Rousseff, o torturador mais conhecido da ditadura militar, o tal do Ustra, se o Bolsonaro tivesse naquela oportunidade saído preso do Congresso por ter enaltecido o torturador e enaltecido a ditadura, quantos e quantos males futuros nós não teríamos evitado? Sobretudo o desgoverno do Bolsonaro. Então, pessoal, por isso que hoje, dia 19 de novembro de 2024, é o dia D, para que toda a sociedade, para que os verdadeiros compatriotas deste país, as pessoas que amam a democracia, as pessoas que amam o país, as pessoas que amam o ser humano, porque o que eles estavam tentando fazer com o Lula, com o Alckmin e com o Alexandre de Moraes não era apenas um crime, era um crime cruel, hediondo, era envenenar o presidente e o vice-presidente e era explodir literalmente o ministro Alexandre de Moraes. Foram requintes de crueldade que essas pessoas planejaram. Eles chegaram a planejar
o tipo de armamento que eles poderiam usar para a execução do seu plano macabro. Eles não levaram nada em conta, portanto, não era nem nunca foi pelo Brasil. Aquela história de Brasil, família, pátria e Deus, mentira. A única coisa que interessa para esse tipo de gente, se é que pode ser considerado assim, é os seus próprios interesses, é a manutenção dos seus próprios privilégios. E de golpe em golpe, a história do Brasil foi construída. Nós comemoramos há alguns dias atrás, na sexta-feira, para ser mais exata, o 15 de novembro, o advento da República, que foi conquistada lá em 1889 por um golpe de quem? Da aristocracia, da elite, que ainda hoje está aí com seus descendentes, juntamente com os militares que estavam na época ressabiados pelo tratamento que a monarquia lhes havia dado até aquele momento. Então, não que eu esteja aqui defendendo a monarquia, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira e não podemos esquecer dos fatos históricos que realmente aconteceu, cujo essa mesma elite herdeira dos aristocratas sempre quiseram nos fazer esquecer, porque é cômodo para eles não passar o ensinamento verdadeiro da história do nosso Brasil, de como tudo foi construído aqui, desde a independência, aliás, desde o falso descobrimento que era a invasão, desde a independência que não tinha nada daquele cavalo maravilhoso lá do Dom Pedro, naquele quadro belíssimo pintado 70 anos depois por Pedro Américo, né, que coloca ali a independência como sendo algo, aquele evento fenomenal, quando na verdade nós sabemos muito bem as condições precárias que estava o Dom Pedro, né, que não era cavalo, era mula, porque um cavalo não resistiria ao trajeto dificultoso da viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, e assim por diante. Da mesma forma, o quadro da República, né, coloca ali um movimento como se fosse algo que o povo participou assiduamente e não foi bem assim. Então, mais uma vez, os militares de golpe em golpe vêm tomando para si os destinos da nossa história. Então, hoje está mais do que na hora de nós tomarmos o nosso destino nas mãos, de nós tomarmos a verdadeira responsabilização por nossa história, por nossa identidade, por nossa cultura, por nossas crenças, e não deixar o nosso destino nas mãos de quem não merece, nas mãos de quem não gosta do nosso país, nas mãos de quem não gosta do povo. Porque imagina como é que nós estaríamos hoje. Eu nem estaria aqui, porque com certeza estaríamos vivendo uma censura muito grande na imprensa, estaríamos vivendo uma ditadura que está muito pior do que foi a ditadura militar de 64 a 85. Então, pessoal, temos que cobrar das autoridades que eles ajam e sem anistia para golpista, sem anistia. E Alexandre de Moraes tem a nossa autorização, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele poderia estar morto agora se o plano macabro deles tivessem dado certo. Lula e Alckmin também poderiam e deveriam estar mortos se fosse pela vontade insana dessas pessoas que não sabem perder, que não respeitam a diversidade do Brasil, que não respeitam a história do Brasil e que não querem o bem do país. Eles querem apenas o bem de si mesmo e dos seus familiares. Então, sem anistia, pressiona os seus deputados, aquelas pessoas que você votou, para o quanto antes julgar, né, indiciar Bolsonaro. Paulo Gonet precisa indiciar Bolsonaro o quanto antes para que ele responda na lei pelos seus crimes.
É isso aí. E vamos que vamos, resistindo sempre.